Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nesta tarde quente, bonita. Queremos agradecer a presença de todos, dos nossos irmãos internautas pelo site espiritismosul.org.br e convidá-los a fazer um raciocínio hoje sobre a lei do progresso. E para tal, vamos nos preparar, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo, aos bons espíritos que se fazem presente nesta tarde, preparando o ambiente para os trabalhos da tarde. Assim sendo, queremos te agradecer, querido Deus, por tudo que nos tem proporcionado no nosso dia a dia. Agradecer a oportunidade desta reencarnação para que possamos melhorar, progredir, corrigir nossos defeitos, nossos erros do passado, nos aprimorarmos para o futuro. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, presentes, perseverantes no bem, na fé e na esperança. Também gostaríamos de pedir que essa mensagem chegue a todos os nossos lares, a todos os nossos amigos, os nossos familiares, que possamos ser sempre sal da terra e luz do mundo, e possamos ajudar a disseminar os teus conhecimentos, as tuas orientações, o teu amor e tua caridade. Em teu nome, ó Pai, em teu nome, Jesus, damos por aberto a exposição da tarde de hoje. Então, hoje nós falamos um pouco sobre progresso, uma das leis divinas, uma das leis que regem a nossa humanidade. Progredir, queridos irmãos, é inerente, ou seja, é nosso. Nós não poderemos escapar dessa condição, por ser ela uma lei natural e, obviamente, uma lei divina. Há a necessidade de que todos nós progridamos com o passar do tempo. Estaremos com uma diferença: nunca seremos iguais no nosso progresso. Todos estaremos em patamares, em andares, em situações diferentes, mas seguros de que estamos sim progredindo, porque até mesmo antes de ser uma lei divina, é uma condição para a qual Deus nos criou. Nós fomos criados simples e ignorantes para que possamos chegar um dia à perfeição relativa a espíritos, como diz na classificação do Livro dos Espíritos, espíritos puros. É isso que Deus quer de nós. Porque se assim não o fosse, por que Deus criaria então várias moradas? Para que criar um universo, né, tão grande como a gente sabe, bilhões e bilhões de galáxias e mundos e estrelas e sóis e outras coisas, não? Para abrigar espíritos criados por Ele, alguns planetas de regeneração, outros já planetas bons, né, superiores, onde só o amor reside, outros ainda um pouco mais atrasados, né, que são planetas que nem o nosso, de provas e expiações. Para que criar tudo isso? Tudo isso, se não é para que nós possamos progredir. E veja que Deus é extremamente didático e bom, né? Ele nos dá até a morada adequada ao nosso adiantamento, ao nosso progresso intelectual e moral, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir. Essa lei é imutável. Ela se encontra descrita no nosso Livro dos Espíritos, no capítulo 8, seção 3, ou item 3, que fala sobre o estado natural da lei, sobre a marcha do progresso,
fala sobre povos degenerados, sobre as civilizações, sobre as questões das legislações humanas, sobre a influência do espiritismo no progresso. Esse capítulo trata de tudo isso. É um capítulo, praticamente um item do capítulo inteiro relacionado à lei do progresso. Mas existe uma lei que está assim bem atrelada à lei do progresso, que nós já comentamos outro dia aqui, chamada lei do trabalho. Quem impulsiona o nosso progresso é o trabalho. É o nosso trabalho. Através do que fazemos, nós progredimos mais rapidamente. Porque se nós não fizermos nada, nós também vamos progredir, só que lentamente. Isso é tão presente na lei divina que às vezes a gente observa uma determinada catástrofe, né? Um determinado acontecimento, e daquele acontecimento surge um debate social, surge uma comoção social, surge mecanismos em que os homens se mobilizam e trabalham e buscam soluções para que aquilo não aconteça mais. Será que aquilo é o acaso ou são as leis divinas trabalhando? Um exemplo muito simples, né? Se um determinado lugar pega fogo, uma mata, um campo, quando você olha depois que o fogo passou, aquilo ficou pura pedra e cinza. Você passa por aquele lugar depois de um determinado tempo, você já vai encontrar alguma coisa diferente. E se você passa anos depois nesse lugar, você vai ver que o mato tomou conta, que está tudo verde de novo, e às vezes mais bonito do que era antes. É a lei do progresso. É Deus se fazendo no universo, presente, em nossas vidas, no nosso ambiente, nas nossas reencarnações, no nosso dia a dia. A lei do progresso também significa cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado, meus queridos irmãos, com quem vivemos e o que fazemos. Progredir significa evoluir, melhorar, passar uma condição adiante. Para tal, precisamos merecer, obviamente através do nosso trabalho, como comentávamos há pouco. Então se percebe, por isso que chama a atenção no cuidado, algumas pessoas tentando viver a vida das outras, protegendo de uma forma que aquela pessoa não consegue, às vezes, quase nem respirar. Não, fulaninha, não faz isso que tu vai te machucar. Não, tu não faz isso porque tu não pode erguer peso. Não, não deixa que eu faço porque tu não sabe fazer. Cuidado que vai tomar um choque nessa tomada. E assim por diante. Quando nós fizemos isso, nós estamos atrapalhando o progresso. Como assim, Márcio? Como estamos atrapalhando o progresso? Nós não estamos deixando a pessoa descobrir como fazer. Essa é a parte intelectual do progresso. Cita no Livro dos Espíritos que a parte intelectual é necessária para desenvolver a moral, mas as duas não estão obrigatoriamente atreladas. Ou seja, eu posso ser intelectualmente muito desenvolvido e moralmente pouco desenvolvido. E vice-versa. Ou seja, moralmente evoluído e intelectualmente não tão evoluído. Mas o intelecto, o conhecimento, a inteligência é fundamental para o progresso. Por isso hoje nós temos viagens de avião, né, de carros, porque eles foram inventados. Senão nós estaríamos lá na Idade da Pedra, riscando uma pedrinha na outra para fazer fogo ainda. Então é necessário que o trabalho ajude o progresso. E para tal, nós devemos permitir e auxiliar intelectualmente quem está na nossa volta, para que ele se desenvolva intelectualmente
e assim também moralmente mais rapidamente. Porque eu insisto, se você não fizer nada, você vai evoluir. Essa onda que você quer atrapalhar, diz nesse capítulo, que nós não podemos retroagir, mas podemos atravancar o progresso. Agora, aquele que quer atravancar o progresso, ele tem certeza que essa onda de progresso vai levar ele junto. Ninguém consegue parar o progresso, porque é uma lei divina. É uma lei natural inerente a todos os espíritos, encarnados ou não. Nós iremos evoluir, nós iremos progredir, mais rapidamente ou menos rapidamente, dependendo somente de nós. Quando permitimos que aquele que está ao nosso lado faça alguma coisa, erre e aprenda, nós estamos ajudando a evolução. Quando nós fizemos a nossa parte, trabalhamos pelo progresso, nós ajudamos a evolução. E quando nós não fizemos nada, nós paramos, mas não paramos a evolução, não paramos o progresso. Por isso também é um motivo que eu dizia há pouco, que nós estamos em níveis evolutivos, níveis de progresso diferentes. E é por isso que Deus é tão bom, que, como há pouco eu falei também, criou várias moradas para que nós nos habitássemos essas moradas, de acordo com as nossas condições, para que pudéssemos progredir sem sobressaltos, para que pudéssemos progredir dentro das nossas condições. Vejam que a bondade divina não tem fim. Cada assunto que a gente vai abordar, a gente encontra a sutileza da presença de Deus. Quando falamos, por exemplo, reencarnações, olha a sutileza da presença de Deus, que nos permite inúmeras experiências na carne, para que possamos resgatar os nossos problemas sem medo, sem sobressalto, sem trauma. Porque quando nós reencarnamos, o que acontece? Esquecemos das coisas do passado, para que possamos aqui passar e progredir com tranquilidade. Veja a sutileza da presença de Deus. No processo da lei do progresso, a mesma coisa. Nós podemos não sentir, mas nós estamos progredindo, mesmo que a gente não queira. E estamos progredindo no lugar e no momento adequado a cada um de nós, sem trauma, sem sobressaltos, no mundo a que podemos nos adequar para isso. Veja a sutileza da bondade divina. Ela não tem fim. Deus quer todos nós ao seu lado. Quer todos evoluídos. Não quer que ninguém fique para trás. E por isso Ele nos permite tantos mecanismos de evolução, tantos mecanismos de progresso. Segundo o Espiritismo, o sentido do progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento do espírito. É por isso que teremos tantas reencarnações quanto necessárias sejam para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso. Ela, por ser uma lei natural e, por conseguinte, uma lei divina, ela é uma lei educativa. Ela não pune ninguém. Ela não prejudica ninguém. A lei do progresso está instalada para que todos nós possamos andar em direção a Deus. Este é o objetivo da lei. Este é o nosso objetivo como espíritos. Andar em direção a Deus. Seguir o que Deus representa, a perfeição, a bondade, o amor, a fraternidade, a caridade, tudo isso que nós sabemos que Deus representa. É uma lei de justiça.
ela está relacionada com cada um de nós de acordo com os nossos merecimentos, com o nosso trabalho. É uma lei de equilíbrio. Ela é imutável, ela não muda. Ela é uma lei de amor, porque as bondades divinas, como eu te dizia há pouco, estão presentes em todas as sutilezas do que falamos. É uma lei de igualdade e de oportunidade, porque abrange a todos os seres da criação. Das pedras, dos minerais, dos vegetais, até os animais, os seres humanos, enfim. Todos estão sujeitos à lei do progresso, à evolução, querendo ou não. No Livro dos Espíritos, na questão 614, nós encontramos o seguinte texto: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós sofremos e temos dificuldades porque nós não procuramos coisas diferentes. As dificuldades e os problemas estão relacionados a nós mesmos. Mas afinal de contas, onde é que está escrita essa lei? Porque nós sabemos que as leis dos homens, além de serem imperfeitas e totalmente imutáveis, vão mudando conforme os tempos vão passando e vão se adequando às civilizações. Sabemos que estão escritas nos códigos dos homens, né? Código Civil, Código Criminal, Constituição, essas leis todas. Mas onde está escrita a lei de Deus? Com essa pergunta, Kardec recebe essa resposta já no Livro dos Espíritos, questão 621. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista na sua obra. Aonde vamos encontrar as leis divinas? Em nossas consciências. Quando desencarnarmos, não vai haver ninguém lá do outro lado com um livrinho. O senhor é o seu Márcio? Sim. Muito bem. O senhor fez tal coisa, não fez tal coisa, fez tal coisa, não fez tal coisa. Não vai haver ninguém. Vai ser pior. Porque se eu tivesse um acusador, eu poderia até querer passar a perna nele. Não, isso aí eu não fiz, eu não me lembro. Quem vai interpelar a nossa existência será a nossa consciência. E da nossa consciência nós não podemos fugir. Todos saberemos o que fizemos ou deixamos de fazer. E na espiritualidade, o deixar de fazer é bastante complicado. As nossas responsabilidades, quando não realizadas, quando deixamos o nosso progresso de lado, nós seremos cobrados. Porque, afinal de contas, recebemos uma oportunidade fantástica de reencarnação e nada fizemos. Então, meus irmãos, a lei do progresso andará mesmo contra a nossa vontade. Portanto, façamos a nossa parte. Vamos trabalhar para progredir. Ninguém dará volta no ciclo do progresso. Nós não retornamos. No máximo, ficaremos estacionados. A lei do universo em relação ao progresso, ela é tão perfeita, que no século passado, melhor dizendo, retrasado, contemporaneamente a Allan Kardec, existiu um cientista francês chamado Antoine Lavoisier, que desenvolveu uma lei chamada Lei de Conservação das Massas. Olha o que diz o resumo dessa lei. Na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Lavoisier já percebeu a grandeza do universo e o seu progresso quando descobriu essa lei. Essa lei é dele? Não, essa lei é divina, é uma lei natural. Tudo se transforma. Tudo progride, tudo evolui. Com a nossa colaboração ou sem a nossa colaboração.
Portanto, convido mais uma vez, colaboremos para a evolução de tudo, de nós e de tudo que nos cerca. Ajudemos os outros a evoluir em todos os sentidos, a progredir nesta vida e, obviamente, nas vidas futuras. Na questão 778, Kardec pergunta para os espíritos se o homem pode regredir para o seu estado natural de criança, de homem da pré-história. E a resposta é tácita: não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao seu estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retroceder para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, meus irmãos, aquele que acha que ficando parado está numa boa, está enganado, segundo a ótica do Espiritismo. E qual é a nossa meta nesse progresso, Márcio? Afinal de contas, nós temos que chegar a algum lugar. E que lugar é esse, afinal de contas? Kardec tinha essa mesma pergunta e fez aos espíritos na questão 779. E os espíritos respondem que nós fomos feitos simples e ignorantes, que pela lei do progresso nós devemos ir até a perfeição. E por onde passaremos? Por espíritos imperfeitos, por espíritos bons e por espíritos puros. Que está também no Livro dos Espíritos a nossa classificação dessa forma. Nós progrediremos sempre. O progresso, queridos irmãos, é lei da natureza, portanto, lei divina, porque quem criou a natureza foi Deus. A essa lei, todos os seres da criação, animados ou não, foram submetidos pela bondade divina, pela bondade de Deus, que tudo quer, que tudo quer no sentido de engrandecimento, de progresso e de prosperidade. Como citávamos antes, a própria destruição significa a recriação. E talvez de algo melhor. Talvez das cinzas nasça um lugar melhor. A marcha do progresso, ela não pode ser parada. Assim como nós não podemos regredir. É permitido ao homem deter esta marcha? De jeito nenhum. Ele pode atrapalhar, entravar, segurar, atrasar, mas deter em definitivo, o homem não pode. Qual o maior obstáculo ao nosso progresso? Será que é a falta de inteligência do homem? Será que é a falta de condições financeiras? Será que é a falta de vontade? Os espíritos respondem bem objetivamente. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta Kardec. O orgulho e o egoísmo. Quem detém a real marcha do nosso progresso são esses dois maravilhosos irmãos, orgulho e egoísmo. Por esses defeitos, às vezes, nós paramos o nosso progresso. E pior, atrapalhamos o progresso do nosso irmão, da nossa irmã, que aqui coabitam conosco. Lá dentro do nosso lar mesmo, quantas vezes atrapalhamos o nosso progresso? O progresso do que nos cerca. Trabalhemos o nosso orgulho e a nossa vaidade para que não sejam meios de atravancar o nosso progresso.
Porque pela dor ou pelo amor nós vamos progredir. É natural, é divino e não tem como parar. Uma pergunta muito interessante, Kardec faz adiante e pergunta assim: o progresso reunirá todos os povos em uma só nação? E os espíritos respondem que quando os homens conseguirem entender a lei do progresso no seu todo, a lei do amor, e conseguirem se utilizar da caridade e da fraternidade uns com os outros, aí teremos então uma civilização única, progredindo sempre, junta. Fácil. Falta só caridade e fraternidade uns com os outros e tudo vai ser uma coisa só. Quem disse isso antes de Kardec? Jesus, quando nos disse: eu não vim destruir a lei, eu vim ratificá-la. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo executa a caridade e fraternidade com ele, com certeza. E aí o progresso de várias civilizações individualizadas pelo globo vai ser um progresso único. Um dia isso acontecerá, esse mundo será de regeneração e será um mundo evoluído, porque assim como nós, os mundos também evoluem. Quem é o grande responsável pelos desvios na lei do progresso? O livre-arbítrio. Nós todos temos livre-arbítrio e podemos utilizá-lo como quisermos. Portanto, paramos às vezes de progredir e atrapalhamos o progresso de todos nós quando nossas paixões, nossas vinganças, nossos débitos, nossos defeitos superam a caridade, a fraternidade e o amor. Aí então nós conseguimos estagnar por um determinado tempo e até atrapalhar o progresso dos que nos cercam. Então, meus queridos irmãos, cuidado com o livre-arbítrio. Chico Xavier dizia na obra Agenda Cristã, ditado por André Luiz: o conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. Meus queridos irmãos, o nosso progresso não se fará num passe de mágicas, e muito menos em uma única reencarnação. Então, trabalhemos sempre pelo nosso progresso, pela nossa evolução, pela evolução do ambiente em que vivemos, do local que escolhemos para viver, das pessoas que convivem conosco. Sejamos úteis, perseverantes e firmes na fé. E tenhamos a certeza que as nossas reencarnações são os nossos passos do progresso. Era o que tínhamos para o momento. Façamos agora a nossa concentração para a nossa oração final. Mais uma vez, em nome de Deus, de Jesus, nosso guia e modelo, dos bons espíritos da corrente espiritual desta casa, o Paz em Jesus, com o Dr. Bezerra de Menezes à frente, queremos te agradecer, querido Deus, a oportunidade desta tarde, estarmos reunidos em teu nome e recebermos as tuas bênçãos divinas. Também gostaríamos de humildemente te pedir por todos aqueles que não puderam estar aqui nesse momento, que se encontram doentes, acamados, presos, sem vontade de aqui estar, enfim,
inúmeras desculpas, inúmeros desconfortos para não estar buscando pela Tua palavra ou pelo Teu conforto. Ampara a todos, Senhor, a todos que precisam de Ti nesse momento. Leva também consolo a todos aqueles que se encontram em desespero no mundo espiritual, que possam receber, Senhor, as Tuas bênçãos, o Teu amparo, o Teu conforto, que possam evoluir e progredir junto com a humanidade, junto com o Teu universo. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de servir no bem, de praticar a caridade e a fraternidade com o próximo. Auxilia para que nós possamos amolecer os nossos corações em Teu nome, em nome do Mestre Jesus. Dá-nos saúde e força, perseverança e fé, para que sejamos espíritas melhores, cristãos melhores, homens melhores, que possamos progredir sempre. Em Teu nome, ó Pai, em Teu nome, Jesus, corrente espiritual da casa, através do Dr. Bezerra de Menezes,